Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo. Quero continuar aquele assunto do vídeo que vocês gostaram muito, que foi sobre a supercondutividade. Minha ideia aqui é fazer um vídeo rápido. Vocês estão percebendo que os meus vídeos rápidos têm uma certa tendência de seguir o estilo do Pirula, então vamos ver se vai ser um vídeo rápido ou não. Mas eu quero fazer um vídeo com alguns updates sobre isso. Vieram novidades razoavelmente rápido, então eu queria aproveitar aqui e falar com vocês sobre isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu não estava pensando fazer um vídeo com perguntas sobre o assunto, porque não achava que ia ser necessário. Mas já que eu estou querendo falar das novidades, eu quero também aproveitar aqui para explicar uma questão que surgiu de diversos comentários que podem ajudar a vocês a entenderem melhor. Eu vi que diversas pessoas me perguntaram qual que é a relação de supercondutividade e o moto perpétuo. E uma coisa que eu queria então explicar para vocês é o seguinte: o moto perpétuo seria o quê? Seria uma máquina que, uma vez que feita, você poderia extrair energia dela de maneira contínua e sem que você realmente colocasse outras energias na máquina. Então seria um motor que funcionaria sem você colocar mais energia dele, ele continuaria movendo, por exemplo, o carro. O que esse motor está fazendo, no final das contas, ele está gerando energia. Então ele está criando energia do nada. Por isso que ele não funciona. Ele quebra a segunda lei da termodinâmica. Ou a primeira, dependendo de como você faz, né? Então tem os dois tipos de motor perpétuo. Ele quebra ou a primeira ou a segunda lei da termodinâmica. Mas, no caso dos supercondutores, e se isso não ficou claro, me desculpem deixar isso aqui mais claro para vocês agora. O moto perpétuo, os supercondutores, eu não estou falando da geração de trabalho, eu estou falando da transmissão de um lugar para o outro. Então quer dizer que os fios que transportam a energia de um lugar para o outro não teriam mais perda. Ou se você ia guardar aquela energia numa bateria, ela pode ficar girando dentro do moto perpétuo e, em vez de uma bateria como a gente guarda nas ligações químicas, aquilo não se gastaria. Não significa que, ao gerar o trabalho, aquilo não se gastaria energia. Ao se gerar o trabalho, sim, a energia seria gasta, então isso não classificaria um moto perpétuo. Então significa que, no momento que você passa a energia do fio que vai da usina até o seu chuveiro, isso não ia ser gasto. Mas no chuveiro, para esquentar, aquilo ia precisar passar pelo resistor ainda, então ali precisava esquentar. A mesma coisa se você vai pensar nos transistores ou qualquer outra coisa ali, no momento que o trabalho em si está sendo feito, ali ia ser gasto energia, mas o transporte entre uma e outra, que atualmente muita energia é perdida no transporte, não ia ser mais gasta por ali. Tirando alguns efeitos específicos de geração de campos eletromagnéticos, que a gente gera para um efeito secundário, e isso poderia ser gerado utilizando supercondutores, a maior parte das coisas era mais do transporte mesmo que o efeito aconteceria. Beleza? Então, só para deixar isso mais claro para vocês. Mas agora vamos ao assunto principal aqui desse vídeo de update. Como eu falei no último vídeo, muita gente ia com certeza começar a tentar fazer experimentos tentando justificar o que aconteceu ali naquela descoberta. Nos dias seguintes, os comentários que se seguiram na literatura foi: pô, o pesquisador é um cara sério, não é um cara desconhecido. Ele está vindo de um instituto sério, é um instituto de tecnologia de Bangalore, na Índia. Então não é um cara que está aparentemente um aventureiro. Então, pô, será que seria... será que um cara jogaria a carreira dele fora por ali ou não? Isso foi um dos comentários. O segundo comentário que surgiu muito foi também que muita gente falou: não, isso com certeza não é algo importante, nem vamos dar o trabalho de verificar por ali. Então tem muita gente que, dado alguém falando da supercondutividade tão fácil, assim, alta temperatura, muita gente já descartou isso como mentira. Mas dado uma importância dessa, muita gente começou a realmente ir atrás. E pelo que eu saiba, isso que obviamente eu não sei diretamente, mas eu li comentários, eu vi pessoas falando,
Nos institutos principais, algumas pessoas realmente pararam os experimentos que eles estavam fazendo e começaram a montar o setup para poder estudar o que esses caras fizeram. Isso estou falando em mesmo MIT, Harvard e outros grandes centros. O pessoal, muitas pessoas que trabalham com supercondutividade pararam o que estavam fazendo e começaram a tentar criar a replicação desse experimento. Então, quer dizer, experimentos de replicação vão acontecer e já estão sendo preparados, e não em qualquer lugar pequeno, mas realmente até nos grandes institutos de física o pessoal já está fazendo isso. No entanto, surgiu ontem, então hoje eu estou gravando isso aqui no sábado, no dia 11 de agosto. No dia 10 de agosto surgiu um comentário no Archive, que é o lugar que a gente publica normalmente os pré-prints em física. Um cara, qual que é o nome do desgraçado aqui? Deixa eu ver aqui qual que é o nome do mané aqui. Pera aí. Então um cara lançou um comentário falando sobre o paper em específico, e ele fez uma observação muito interessante. Então o cara é o Brian Skinner, ele é do MIT, de passagem, e ele trabalha com supercondutividade. Ele leu aquilo, ficou muito entusiasmado e começou a tentar entender o que estava acontecendo. Ele começou a ler o paper com mais atenção. E ele reparou uma coisa que é um pouco estranha nos dados. Ele, basicamente, quando você está medindo na parte pré a transição para a supercondutividade, você deveria estar medindo o sinal da suscetibilidade da resistência, você deveria estar medindo aquilo com várias medidas, ela deveria ser um ruído branco, né? Porque cada medida vai pegar um valor um pouquinho diferente. Então você vai ver ali as diversas medidas acontecendo de maneira aleatória. Então você vai pegar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então isso é o que acontece quando você faz essas medidas, que seria um valor constante, você nunca pega o mesmo valor, elas vão variando. E o cara fez 4 samples diferentes, então tinham 4 composições de materiais diferentes, e você deveria medir, então, os valores diferentes um pouco ali, mas eles constantes. E esse cara, o Brian, o que ele reparou foi que 2 das medidas, elas apresentam o mesmo comportamento de ruído. Estou colocando aqui para vocês a imagem para vocês poderem ver. Então significa que as 2 elas apresentam as mesmas quedas, as mesmas subidas, igualzinho nos mesmos pontos. Então quando cai, cai, quando sobe, sobe. Parece só que elas foram deslocadas de um lugar para o outro por uma determinada constante. Então quer dizer que alguém só empurrou uma um pouquinho para cima, mas as 2 têm as mesmas variações. Sabendo que esse efeito deveria ser, nesse intervalo, deveria ser somente um ruído branco, então ela deveria ser só barulho mesmo, só efeitos aleatórios, é altamente improvável que 2 medidas diferentes, em materiais diferentes, gerassem a mesma estrutura de ruído. Então, seria muito improvável que isso acontecesse. Ele conversou com outros especialistas da área, se existia algum efeito que poderia justificar isso, e pelo que todo mundo entende, não existe nada que pudesse justificar essa estrutura similar entre os 2. Então, isso poderia indicar que se esse efeito que a gente está vendo for o mesmo, então só que o cara aparentemente criou dados em 2 medidas. Isso não é confirmado. Já se sabe de outros casos, em outros papers, em outras áreas até, que pessoas foram pegas simplesmente copiando os dados e forjando medidas. Então, basicamente, eles pegavam os dados de uma medida e copiavam para outra, só deslocando, só fazendo alguma coisa assim. Então, isso poderia indicar que essa medida não foi uma medida realmente feita, e sim os dados foram criados. Mas é importante dizer, como eu falei, o pesquisador é um cara reconhecido e ele está vindo de um estudo sério. Então isso não é algo fácil das pessoas virem a público dizer, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Então as pessoas vão provavelmente continuar investigando por ali. Mas se isso for verdade, isso indicaria que essas medidas foram sim falsificadas. É um pouco estranho você ver um cara experiente ou um cara conhecido. Se ele fez isso, ele cometeu um erro tão banal, porque até brincadeira, até estava conversando com outros colegas sobre isso, é até brincadeira que quando você faz lab na física e você precisa
você fez aquela medida e os dados não deram tão certos e você precisa dar aquela engameladinha no professor, a gente cria os dados, você cria aqueles dados e você já faz coisas mais avançadas do que se eu copiar por uma constante. Então, até quem passou no laboratório já não seria esperado de cometer um erro tão banal. Mas, tirando a piada à parte, se isso for confirmado, então sim, seria uma medida fraudada. Mas para isso a gente vai ter que esperar mais informações nos próximos dias, onde depois dos comentários as pessoas vão ver o que está acontecendo. Mas sim, se o comentário do Brian Skinner se confirmar verdadeiro, então esse gráfico que eu mostrei seria uma indicação que os dados não foram gerados por medidas reais e sim foram gerados de alguma outra maneira que não é explicada, não foi medindo o experimento por ele mesmo. Beleza? Então era isso que eu queria trazer esse update para vocês. Eu sei que muita gente está interessada. E isso é basicamente a ciência mesmo. Então é por isso que a ciência é interessante. Alguém mediu, e outras pessoas vão avaliar e vão tentar entender o que está acontecendo por cima. E isso é um detalhe muito específico em um gráfico. Quer dizer, as pessoas... Eu mesmo, no dia que saiu, eu li o paper em geral, fiz comparações nos pontos grandes, mas ali os especialistas estão olhando os pontos finos e vão refazer medidas para poder tentar confirmar. E é por isso que a replicação é importante, é por isso que outras pessoas olharem é importante, é por isso que a ciência é um efeito coletivo, né? Todo mundo, um ajuda o outro para poder atingir um resultado melhor, e os resultados têm mais força quanto mais pessoas replicam eles. Então isso sim é o que a gente vai escolhendo mais aplicações para o futuro, e dessas aplicações daí sim a gente vai poder tentar entender o que está acontecendo de verdade, o que é verdade. Então, novamente, isso não significa que o experimento foi confirmado como falso. Existem indicações que aparentemente poderiam indicar falsos dados ali, mas também, então, quer dizer, isso não confirma que isso foi uma fraude, mas também não ajuda a confirmar que o experimento foi real. Então a gente continua ali com essas dúvidas que vão acontecer, agora com prestando mais atenção nos detalhes que vão surgir nos próximos dias. Beleza? Então, se você chegou nesse ponto e é interessado, então você me escreve aqui com o hashtag Itadikaô número 2. Vamos falar aí do Tropa de Elite. Então vamos ver aí se os caras tentaram dar um caô na galera ou não com essas medidas. E assim que surgir mais coisas, pode deixar que eu venho aqui informar vocês. Então, se inscreve aqui no canal, vamos lá, se inscreve. E amanhã, domingo, para quem está vendo isso no dia de lançamento, espera que vai ter um segundo vídeo aqui amanhã. Novidade na área, beleza? Então, aquele abraço, se inscreve no canal, escreve os comentários e vamos que vamos. E falou!